Iniciando o termo de colaboração 00 do senhor José Carvalho Filho. Você pode começar com a ordem. Em 9 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República, presentes, Procurador da República Rafael Ribeiro Raiol e Bruno Jorge Lomena Lins, compareceu o senhor José Carvalho Filho, CPF 077-483-37500, devidamente acompanhado por seu advogado, o Gustavo Teixeira Gomes Branco, com a BDF 42.990, a fim de deixar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados a proibição do uso de qualquer instrumento de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto e dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas as cautela de sigilo, que atende o ditames da Lei 8.850/2013, notadamente quanto ao disposto dos artigos 4, 4 e 7, pergunta ao senhor José de Carvalho Filho, o advogado presente é seu defensor legal, legalmente nomeado para assistir o senhor nesse ato aqui? Sim. Certo. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações dos processos criminais, os termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto com o seu defensor, autoriza expressamente já ciente do registro audiovisual do presente de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? O senhor não tocou esse histórico na Odebrecht, né, na companhia. Pretende responder as questões aqui formuladas? Sim. Então, vamos começar. Inicialmente, eu queria que o senhor traçasse o histórico do ingresso do senhor na empresa, as posições que o senhor ocupou, o que é que o senhor fazia, onde o senhor começou. Vou tentar ser o mais abrangente possível nesse momento. Bom, eu entrei na companhia, convite de um amigo meu, colega de Cuba, e comecei trabalhando vinculado à construção do Odebrecht, na região nordeste. Essa companhia tinha divisões por GS, diretor superintendente, em áreas. O diretor superintendente da Nordeste, o Dr. Martins, abrangia pelo Nordeste, menos o estado da Bahia. Lá eu fui engajado como engenheiro e comecei a fazer estudos de projetos. Durante mais ou menos um ano, eu estudei alguns projetos como o metrô de Fortaleza, o estudo do canais de sertão, dos canais do Nassau em Recife e a ferrovia transnordestina. Nessa época, a economia era tocada via orçamento da União. Qual é o ano, mais ou menos? 88 eu fui para lá. Qual a formação do senhor? Desculpa. A formação em engenharia civil. Já entrou com engenheiro assim, já era formado? Engenharia civil, já formado. Em 89, o KDC, na época do João Pacífico, identificou a possibilidade do Murilo Martins de a dependência das obras vinculadas ao orçamento da União e me deslocou e trouxe para Brasília e eu comecei a acompanhar a partir daí os interesses específicos da área Nordeste. Existiam naquela época alguns contratos com a diretora de... Você veio para Brasília fazer isso? Eu vim em 89. Novamente a fazer o acompanhamento dos projetos. Liberação de recursos da União para as obras vinculadas somente ao ODS e Murilo Martins Nordeste. E João Pacífico estava João Pacífico era lotado na Paraíba. Desceria lá. Na companhia funciona um diretor superintendente. Naquela época, cada diretor de contrato tem autonomia de delegação para pleno, a partir de as suas atribuições, assinar contrato, e ter toda a delegação da empresa. Em 89, vim para cá, exatamente para acompanhar, junto à DNR, que tinha um contrato com o DS-21, a CVTU, que tinha um contrato, finalizando o contrato do metrô de Recife. Nesse contexto, parece que foi 88 a modificação da Constituição com relação às emendas. Passei a acompanhar, porque as emendas dão um suporte financeiro aos contratos aos estados. Então, eu acompanhava, a partir das solicitações dos DS e dos DCs da região de Murilo, os interesses aqui em Brasília, acompanhando toda a comissão de orçamento, acompanhando toda a movimentação até a publicação do orçamento.
financiamento e depois a sua remessa de dinheiro, de recursos para os estados. Mas em Salvador, o senhor já fazia esse trabalho? Não, em Salvador não, eu já entrei na companhia, quando eu entrei na companhia, eu fui para Recife. Certo. Não, e no Recife, perdão, o senhor já trabalhava com esse acompanhamento de... Não, no Recife não. No Recife, até um ano e pouco, fazendo trabalho de engenharia, estudando obras. Como engenheiro mesmo? Como engenheiro mesmo. Certo. O senhor pode citar obras que o senhor participou em Recife, né? Não participei. Eu participei do estudo. Que o senhor participou dos estudos de obras? O metrô de Fortaleza, Certo. os canais Nassau em Recife e a ferrovia transnordestina que parece que do Ceará até Recife. Então, essas que o senhor citou, o senhor participou dos estudos das obras? Só estudo de obra. Entendi. E por que o senhor foi deslocado da área de engenharia para essa área de acompanhamento dos interesses institucionais aqui no Brasil? Qual foi a motivação disso? A motivação foi a identificação da empresa, da necessidade de estar acompanhando, porque todo mundo passou a ter, em cada região tinha o seu indivíduo que acompanhava, e eu vim acompanhar os interesses da área de Murilo Martins, porque tinha as obras defendidas no orçamento dos estados, eram obras federais, que havia, nós não ganhamos só uma obra dessa terminou sendo contratada pelos canais de Recife, a obra da prefeitura, os canais Nassau, e todas elas dependiam do orçamento da União. Então eu vim para cá exatamente acompanhar as liberações sistemáticas do orçamento da União da área específica. Em 90, houve a modificação e assumiu a área por uma expansão de investigação de orçamentação. Ficou fixo aqui em Brasília Ailton Reis, que foi responsável pela área institucional de todo o Brasil. E aí não só o Murilo ficou atrelado ao Ailton Reis. O Ailton Reis tinha uma estrutura de acompanhamento toda aqui na área do orçamento. Ele era responsável pela área institucional do executivo e do legislativo. Eu cuidava, além dos interesses do Murilo, eu cuidava especificamente da estrutura do transporte, setor do Ministério da Ação Social, que ele é o Ministério das Cidades. Isso foi tomando uma dimensão até que ocorreu aquela confusão dos anões do orçamento. Tinha aqui uma estrutura, tinha eu, o Erech Rabelo, o Maurício Vasconcelos, que tratava também de outras questões, Mário Allen, que era o responsável pelo escritório, e a estrutura se resumia em 4, 5 pessoas que cuidavam cada um especificamente. A minha era responsável pelo setor do transporte, setor da ação social. A partir daí, houve as modificações, as emendas passaram a ter o tumulto que aconteceu pelo anos do orçamento, depois tinha um número louco de emendas, não tinha limite de emenda por parlamentar. Houve um regramento depois que cada estado passou a ter um número determinado de emendas, mas emendas mais qualificadas, emendas de pancada. E as demandas vinham do Estado, ou seja, o Estado definia os interesses e eram apoiados pela bancada. O governo em torno de 20, 25, varia em função do número de deputados. E as emendas regionais. As regiões elegeram aquele que era mais importante. Isso depois que teve aquela confusão que eu estava por aqui, não participei de nenhum início naquela época. Tinha pouco tempo, e a partir disso é que se teve essa redução de qualificação, vamos chamar assim, das emendas. Ficou nessa leitura, assumiu o Beato Miguel. Deixa só eu fazer, para a gente não avançar muito até, eu quero fazer 2 pontos. Voltar para a época que o senhor estava no Recife, o senhor foi convidado para o Brasil, o senhor mostrou interesse em fazer esse trabalho de acompanhamento. Eu queria saber, eu fui convidado, porque como Murilo Martins? Não, fui convidado por João Pacífico, porque o que foi? Havia um distanciamento entre a execução da obra e a execução e a forma que os recursos chegavam lá. Então eu vim aqui aos ministérios identificar a liberação
ver o que estava acontecendo, para dar suporte às obras. O orçamento tem uma regra, você tem que liberar um mês, depois passa de 6 meses, 8 meses. Mas o senhor já tinha um contato em Brasília, já tinha trânsito em alguns ministérios? Na época, nem. Porque você tinha, comecei a ir a partir de saber, ir lá, conversar, perguntar como é que funcionava, e eu comecei a entender como é que funcionava. Você vê, tem livros, você tem uma, como é que se faz o orçamento, esse processo, essa reunião, e eu acompanho exatamente essas liberações. As demandas vinham do Estado, por exemplo, em determinada obra. Você fazia uma emenda bancária, o Estado definia aquela obra e você passava o orçamento, passava todas as comissões, e o meu dinheiro era aprovado lá, X valor. E esse valor era fatiado sistematicamente ao longo do ano. E esse acompanhamento, antes de se usar o orçamento, como é o trabalho do senhor? O senhor fazia contatos com pessoas do Ministério? Como é que funcionava? Não, antes não. Antes não tinha, até 88 não tinha, depois da Constituição aqui. Não, depois entre 88 e 93, mais ou menos, que foi o Estão dos Anões. Como é que o senhor trabalhava? Como era o método de trabalho do senhor? A metodologia de trabalho do senhor? A metodologia era acompanhar as demandas que já vinham dos Estados, que já haviam definido as emendas bancadas. E não tinha, só tinha que acompanhar as comissões, a evolução. Mas esse acompanhamento se dava, se fazendo presente na comissão, conversando com pessoas da comissão, como é que se dava? Dava, indo à comissão, verificando a movimentação dos pleitos, os deputados que tinham interesse naquela obra, obviamente comentava a movimentação da comissão, você tira, tem uma sistemática do relator, poder tirar, poder aumentar, todo o processo. Eu acompanhava isso sistematicamente nas comissões e via o resultado. Qualquer demanda que tivesse era tratado lá no Estado. Como uma emenda era sustentada por 20, 30 deputados, ou a maioria dos deputados. Então, estritamente, o interesse do Estado naquela determinada obra. Eu fazia exatamente esse acompanhamento. Depois do escândalo do orçamento, a empresa tomou uma decisão de restringir muito isso. Nós tivemos aqui, fizemos 3 companhias aqui de Odebrecht, a CBPO e a Tenenge. As duas foram absorvidas pela Odebrecht e a estrutura de institucional, elas foram eliminadas. Nós passamos a ter somente uma diretoria que ficamos, então, eu, Rangel e mais o César Marianetti, para acompanhar isso aí. Somente as emendas de bancada e emendas regionais que os estados demandavam. As demandas vinham de lá. Por exemplo, havia uma relação de emenda de determinado estado, onde tinha uma obra que a gente tinha um contrato. Então, eu acompanhava esse contrato aí, ao longo do tempo. Funcionava dessa forma. Evoluiu até o governo Fernando Henrique, a empresa tomou a decisão de postular só obras maiores e com financiamentos vinculados a BNDES ou qualquer instituição financeira. Chama-se atual de obras estruturadas. Você entra com financiamento e faz. E fomos saindo do orçamento, porque o orçamento passou a ser não atrativo para a empresa, porque a forma que você conseguia manter, ela conseguia manter um fluxo de caixa. Então, você fazia uma obra, ficava 6 meses, 1 ano, 2 anos sem receber, então nós migramos para uma atividade mais objetiva, que foi o financiamento via BNDES e o posto crescimento. Ficaram, então, as obras, ficaram remanescentes dos contratos. Aí ficaram as obras. Hoje, a gente tem, pelo menos, 2 obras. Uma delas é o canal do Sertão, e o outro é a construção dos submarinos. E você acompanha que nesse tempo você tem uma redução também do orçamento muito forte. Mas essa primeira decisão em 93, depois do orçamento, a empresa reduzir a sua estrutura de acompanhamento das emendas,
se deveu também essa questão do orçamento capital, ou por que foi? Não, o orçamento passou a ter mais sentido, né? Porque a abordagem ela passou a ter, ela vinha do Estado definido, o interesse do Estado estava claro. Se uma determinada obra, por exemplo, não fosse contemplada nas emendas de bancada, aquela obra não andava aquele ano. Não andava. Então, havia uma legitimidade no governo do Estado pedir por aquela obra, porque somente assim andaria. Então, houve, na verdade, foi uma concentração, já que o orçamento saiu de uma quantidade infinita de emendas e passou a qualificar, ou seja, para o Estado seguinte, você está tratando como Estado de liberação de 200 emendas, 300 emendas, eu vou tratar 20 emendas que o Estado tem interesse. Então, o Estado se reuniu, bancada e definia aquelas emendas. A partir dali ficava mais fácil de até ter a dimensão de programar financeiramente ele. E como é que a companhia readequou os métodos dela digamos assim, levar a efeito seus interesses? Passou a fazer no nível local, mas manteve em Brasília? Como é que isso se Em Brasília sempre foi um apoio institucional. Se a demanda viesse de lá do Estado, ela vinha tratada no Estado. Aqui eu não tinha. O senhor entende, nós não temos aqui orçamento, eu não tenho delegação de tratar nada com ninguém. Porque eu trato de forma geral institucional, eu não posso tratar um assunto com o senhor, com ninguém, sendo que tem um responsável lá, que é o diretor do contrato, o VS ou ele é. Mas no nível local, então, havia também, assim, os interesses da companhia também eram definidos, entre aspas, no nível local. Os interesses vinham de lá. Certo. O VS, o diretor, fazia com que a obra dele fosse colocada, evidente que é uma obra de importância para o Estado. E sempre viu aquilo ali, senão você não conseguia estabelecer uma continuidade. Esse trabalho então, era feito no nível local pelo DS? Eu não tenho conhecimento, eu não participei, não posso afirmar se João Pedro Joaquim fez isso ou não fez isso. O senhor não saberia citar, então? Não saberia, porque isso não é afeto, não é minha delegação. A minha função aqui era ligada ao diretor, sempre ligado ao diretor, que tinha uma abrangência maior. No caso, Ailton Reis, depois Rangel, e depois, quando chegou o Cláudio, aí é que nós restringimos, ele pediu para restringir absolutamente a Assembleia de União, porque Cláudio Belo, não tratamos mais com orçamentos, ficaram essas duas obras, porque isso não dá suporte, o orçamento vingou. Você não pode suportar uma obra de 3, 4, 5 bilhões, com orçamento, que é o caso até do Submarino, que era faturado com 1 bilhão por ano, e hoje você fatura 50 milhões. Quer dizer, uma estrutura que aguenta você funcionar com uma defasagem financeira dessa natureza. Aí após o governo FHC houve essa restrição, você falou, ficou com poucas obras. Não é só em função disso. Em função da restrição orçamentária, se buscou qual é a alternativa? Abriu-se a possibilidade de você fazer obra estruturada. É você dar a garantia e correr atrás de financiamento, o BNDES ou as instituições. Certo? E a partir daí como é que funcionou? A partir daí, nós só acompanhamos aqui. Hoje, então, eu faço um acompanhamento de uma obra que tem estruturação vinculada ao orçamento, que é o canal do Central Agora, e ela consegue pagar aí talvez 10, 12 meses por mês. Então, você tem uma capacidade. Responder a fala do deputado falando assim, de forma geral. Não, eu falei só dizendo a minha evolução do orçamento. Então, hoje nós temos só basicamente uma obra. A minha atividade, só sem isso, é acompanhamento todo legislativo, na formulação e no acompanhamento, por exemplo, de sugestões de medida provisória, projeto de lei via as entidades de classe. Todas elas são suportadas pela entidade de classe, pela entidade de classe. Eu tinha relação com a ANTAC, no que diz respeito à regulação ANTAC e a NTT dos contratos de concessões. Então, eu tenho relação com a ANTAC, com o seu, se é possível, faço a ANA, tem uma
agenda abrangente nesse aspecto. Né? O senhor citou a entrada do seu Cláudio Melo Filho na direção de... O que foi que mudou? Em que ano isso aconteceu? E o que foi que Em mudou? 2004, o Cláudio veio substituir o Rangel. E o que mudou basicamente já havia uma tendência muito forte de pouco recurso no orçamento e já havia uma tendência muito forte, uma prática de utilização na formatação financeira do órgão do BNDES, como já comentei aqui. Ficou remanescente essas duas obras aí que vêm até hoje aí com o orçamento da União. Em relação ao seu histórico, o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar? Não, esse é o histórico. Eu desenvolvi inicialmente um ano e pouco uma questão técnica e a empresa me identificou, me convidou para vir aqui no Brasil e eu não conhecia o Brasil, mas fui conhecendo a partir das pessoas, do pai do Paulo Melo, que já faleceu, que a gente fazia, que me colocou, me introduziu e algumas pessoas já trabalhavam aqui. Existiam aqui a CBPO tinha uma estrutura dela aqui, o Meireles e o André Martins, a Tenente também tinha a estrutura dela, cada uma cuidando do seu interesse específico. Tinha duas obras, as obras iam buscar apoio, mas sempre era com a metodologia, vinculada à demanda de cada contrato. O contrato funciona como ele tem absoluta autonomia. Então, ele que gera a questão de contratos. Ele pode, se quiser, sair direto, fazer qualquer incursão do Ministério, mas sempre pedir apoio de gente. Assim são as empresas. O contrato, esses rendimentos se entendem para as empresas, para os LS, que são as que são acima dos DC, são os LS. Os contatos que o senhor fazia no desenvolvimento do trabalho do senhor aqui em Brasília, com algum parlamentar, com algum servidor do Ministério, eram sempre contatos que eram surgindo demandas a partir de IBCs, DS ou de LS, ou o senhor tinha autonomia para o senhor fazer a gestão diretamente? Como é que funcionava? Eu não tinha autonomia de acertar, ouvir de alguns deles, como está no relato aí, solicitação de ajuda de campanha. Isso era corrente, levava então a solicitação a quem era responsável pelo contrato, e ele decidia se apoiava, quanto apoiava e como apoiava. Sempre era o responsável pelo contrato que decidia a solicitação? Sempre. Eu não tive aqui autonomia de acertar, nem definir valores de apoio de campanha. E qual é o critério utilizado? O critério utilizado era uma relação Porque que só ele detinha, não sei. O senhor chegava a tratar sobre isso? Jamais tratei da forma do valor levava à solicitação do parlamentar. E nesse período anterior à entrada do senhor Cláudio Melo, o senhor recebia correntemente solicitações de doação, de incentivo por parte de recebia solicitações, como narrei alguns casos aí, solicitações de ajuda de campanha à época da campanha. Tem um papo aí que eu cito que o relator deixa eu falar no processo interno, na ajuda de campanha. Caminhei ao passivo, que era a obra dele. Não sei se foi feito, como foi feito. Porque eu não tinha ninguém aqui, não tinha ninguém da delegação, não tenho orçamento para promover nada mais do que a estruturação de apoio aqui institucional. Todas elas são baseadas nisso. Eu fiz parte muito tempo da ANEO como diretor, como a Agência Nacional de Obras Rodoviárias. Então, todos os pleitos e todos os entendimentos que se tinha com o Ministério do Transporte, a ANEO estava presente, a gente se apresentava sempre em seminários, Sinicom, ANEO, e todas as associações a gente usava para fazer um approach para os pleitos da empresa. A Autovet era a única companhia que mantinha aqui em Brasília uma estrutura como essa de apoio institucional? Não, todas têm provavelmente entre mas todas têm.
contato com as pessoas de adultos independentes? Tinha contrato. Contrato com pessoas que a gente comprava uma relação. O senhor poderia citar quem são essas pessoas que faziam esse tipo de trabalho profissional dessas empresas aqui em Brasília? Tem conhecimento na OS, Zardi, Roberto Zardi, Flávio, depois o Flávio, sabe o seu sobrenome? Gustavo, também da Soleil, da Camargo Correia, tinha o Gustavo também. Isso é muito dinâmico. Entra um, sai outro. Nós é que estamos mais presente aqui há mais tempo. Sinceramente, eu estou aqui há 28 anos, mais ou menos. E as outras empresas têm uma movimentação. Andrade esse. Tem outros que eu não me lembro agora. OS, os artes. A Camargo Correia tem esse. Gustavo, então tem o Gustavo Andrade Gutierrez e tem o Gustavo da Camargo Correia. O senhor lembra depois, não, o senhor poderia depois fornecer? Dentro da Odebrecht, a diretoria do senhor, tinha subordinado aqui outra estrutura da Odebrecht, alguma presidência, vice-presidência? A estrutura, vamos dizer, ela sempre foi institucional, é ligada ao presidente da empresa. Certo? No caso de Ailton, se reportava ao presidente da empresa, que na época era Baiana. Com o Marcelo, que se reportava depois, que eu interrompi isso, já o Angelo e o Cláudio reportam exatamente a Marcelo. O Marcelo, diretamente. Marcelo, no caso de Cláudio, diretamente. Antes eram os presidentes, os anteriores. Mas o senhor está vinculado à estrutura do Cláudio? Eu sou vinculado à estrutura do Cláudio, trabalho com o Cláudio dela. Cláudio era, dentro da estrutura e a empresa era superior do senhor? Dentro do superior. E eles imediatos superiores. Mas, por exemplo, para fazer qualquer tipo de contato a pedido de uma DS ou um DC, o senhor precisa de autorização do Cláudio? Não. O senhor tem independência? Esse aspecto tem independência. E no que o senhor dependia do Cláudio para agir, para poder trabalhar, para poder agir? Há uma interação. Eu não faço, nunca fiz nada sem conhecimento dele, embora tivesse, em alguns casos, essa autonomia. Por exemplo, se houvesse um pedido qualquer, eu tomava a decisão de contactar com alguém, precisava falar com ele para falar com outro. Mas tem uma sintonia muito próxima desses pedidos. Algumas vocês vão ver nos relatos, vocês vão ver que tem decisões que eu tomo a partir dele, quer dizer, ações a partir dele. Então, a partir dele, eu solicito, eu comunico, faço a complementação de uma ação. Mas ele tem doações, o Cláudio estava ciente da polícia. Todos eles repassaram a ele também. O senhor disse no começo do programa do senhor, deixou claro, que no início da entrada do senhor aqui, até 93 e tal, o senhor foi bastante enfático dizendo, eu não me envolvi no início desse período. Quando foi exatamente que começaram, ou se já acontecia, e o senhor não se recordou, esses pedidos de solicitar de doação, de incentivo, sempre ocorreu desde que o senhor chegou aqui, ou houve um determinado momento que isso se especificou? Não, eles estão relatados exatamente quando eles começaram. Eu relatei como disse os senhores de que, eventualmente, eu recebia uma curiosidade de alguns parlamentares, da gente pública, para poder ter uma ajuda de campanha. Ocorria sistematicamente dentro da campanha. E como eles tinham também relação com o DS ou com o DC, sabia que era uma exceção e pediu aqui para aproximar o Estado. Então levava ao DC e ao DS. No material que o senhor apresentou, o senhor relata episódios desde 98. Se eu posso estar enganado. Antes disso, não acontecia? E o que foi que mudou na dinâmica das relações da Odebrecht com o setor público? O que foi que se alterou para que esses pedidos começassem a aparecer?
Eles seguiram, eles apareceram, não apareceu a mim. Eu tinha pouco tempo de empresa, provavelmente eles não viram até mim. Aí passaram o tempo, passaram alguns e solicitaram. Não posso afirmar o senhor a quem e quando. Posso lhe assegurar que os que eu recebi estão relatados aí. De forma clara e absoluta. Antes, não ocorreu. O primeiro evento está relatado aí. É possível que as pessoas tenham pelo fato daqui há pouco tempo, sei lá, tem uma relação de confiança. Mas houve alguma alteração na política da empresa em termos de financiamento de campanha, de incentivo a determinados entes públicos nesse período? Não há uma política de atendimento em campanha sistemática. Se apoia os que pedem e aqueles que a empresa identifica já há algum tempo como parceiros, aqueles que têm já uma vinculação, uma relação com a empresa. Mas antes de 98 isso também acontecia? Não sei. Eu tenho uma empresa em 90 e Já tem 10 anos de empresa. mas ocorria exatamente como eu fiquei esse tempo todo, eu não tinha conhecimento que houvesse de forma diferente da que estou tratando aqui, se houvesse em outras empresas. Eu estava vinculado exatamente à funcionária velha. O senhor se recorda qual foi a primeira solicitação que o senhor recebeu? Assim, tem o meu relato, qual foi o primeiro relato que faz menção? Está falando do ponto de vista cronológico. A primeira... Não lembro. A primeira foi. Está relatado aí como primeiro, só vendo que foi 2010 ou 98. Mas o senhor, independentemente do que está no relato, o senhor se recorda? Não tenho. O que eu recordo exatamente foi o que eu coloquei no relato. Tinha esse, quer dizer, na época que quem foi o Chaves, você Chaves, né? Pedro Chaves, não. Pedro Chaves, Pedro Chaves, não, Zé Chaves. Zé Chaves. Ele é relator da matéria de infraestrutura, pernambucano, está no relato, quer dizer, eu estou dizendo que é um dos senhores que pediram na segunda vez para fazer um exercício memória. Eu voltei à memória e fui tentando descobrir que esse fato foi mais em 2000, quando foi? 2001. Numa sala dele, ele me pediu uma ajuda de campanha. O Pacífico me apresentou ele, já pernambucano, tinha relação com o Pacífico. O Pacífico foi a associação dele. Isso é exatamente o que eu digo, demonstrar que eu não tinha qualquer ação de Pacífico, eu estava solicitando de campanha. Passei para ele, eu não sei se foi feito, se foi quanto, nem como, nem quando. Eu não tinha, como eu não tinha delegação, eu não tinha qualquer interesse em saber se eu repassava. Eu não tinha autonomia de dizer, vou fazer, vou levar, vou. Em outros momentos, alguns me pediram. Queria que você pudesse nos especificar como é que foi a evolução desses pagamentos de atendimento a pedidos de doações ao longo do tempo, que isso começou, como é que isso foi crescendo, não foi crescendo, e como é que seria o desenvolvimento disso, por exemplo, as consequências do não atendimento e as consequências do atendimento sistematizado, disso em relação aos negócios da empresa com o poder público. Não tem registro nenhum de pedido de condicionou não atendimento. A mim. Como é que ele me pediria uma ajuda em campanha? Só a empresa pode me ajudar na campanha? Caminhar. Sempre na ajuda na época de campanha. É evidente que dentro da relação com ele recebia ajuda de campanha, uma determinada campanha, uma outra campanha. Ele tinha uma relação com
as obras com o Estado, do andamento, tanto das obras quanto da ajuda de campanha, ele tinha emendas que sistematicamente aqui. Então, isso era composto com cada BS ou cada LE, cada BC. E definia, bom, chegaram aqui, eu divido 10, 15, ele avaliava, definia os valores com a estrutura da empresa, com o presidente da empresa, que tivesse toda a movimentação de ajuda de campanha, e definia valores e a forma de fazer. Eu não saberia lhe dizer como é que se processa. Tinha informação depois, de forma legal, e às vezes era solicitado para entregar dessa forma uma senha, uma informação da forma em caixa 2. Era dessa forma que funcionava. Mas eu não tinha nenhuma participação no valor e nem definia a forma. Mas, além do pagamento via doação formal e recebia caixa 2, você me disse, vocês entregavam o dinheiro ao parlamentar ou ao aniversário dele, pagavam dívida direta dele? Não, isso não. Eu nunca paguei de dívida, eu só entregava a ele a informação. A informação que a empresa, quem fazia isso era a construtora. Me dava, por exemplo, um endereço, e eu entregava a ele, o princípio do pessoal, uma senha, e entregava a ele. Como era feito, ele me dava o endereço, entregava o endereço para a estruturada e alguém entregava o dinheiro dele. Aonde? essa senha seria daqui. A identidade eu vou entregar, disse, olha, você tem que escolher para o parlamentar A. Parlamentar A, só tem uma disponibilidade presa para fazer uma doação de campanha do senhor de X. O senhor quer me dar um endereço, hotel, casa dele, seja onde for, eu peço ao Estado me dar uma senha. Eu entregava a senha a ele, ele me entregava o endereço. Alguém, um agente qualquer, botar o endereço, o cara devia ser mandarim. Se ele dissesse palhaço, o cara me entregava. Quem entregasse a senha certa, receberia. Quem é o cara? Podia ser qualquer pessoa. Havia uma identidade. Quem foi entregar sabia o endereço, e esse endereço sabia que ele tinha que falar uma senha para poder identificar a forma, entendeu? Além dessas duas modalidades, havia uma outra, terceira, quarta, quinta forma de pagamento de vantagem dele? Eu desconheço. Nunca tratei, nunca operei. Salvo O senhor tem conhecimento sobre essas duas? que eu tenho conhecimento nessas duas. O senhor fez menção, disse que a única obra que o senhor acompanha hoje é o canal do Sertão Alagoano. Como é que se dá esse acompanhamento que o senhor faz? De forma muito clara, gente, eu vou ao bispo do Ministério, mostro ele sistematicamente que a capacidade que a empresa tem de faturar 30, 40 milhões por vez, e o Ministério tem capacidade de pagar 10. Então eu peço a ele de forma, se ele me garante os 10 milhões ao mesmo tempo, para que eu possa fazer uma redução sistemática de despesa, direta e indireta, possa atender os 10 milhões. Tem uma pessoa específica no Ministério do Senhor trata disso? Eu tratava com todos aqueles que são, principalmente o secretário quem é o responsável pelo programa do carro de irrigação. Seria o Ministério da Integração Da Integração Nacional. Então ele chega lá e diz, olha, esse ano vamos aguardar o orçamento. Ele saiu o orçamento, 100 milhões. Eu vou me pagar X por mês. E entregar o programa. Eu vi que essa obra que tinha, você estava na obra fazendo uma e meia, ela vai se fechar para 4. Então, você adequar a estrutura da produção à capacidade que você tinha que ir. O senhor já chegou a precisar tratar com algum parlamentar no objetivo de tentar agilizar a burocracia do Ministério para que o faturamento se fosse trabalhado mais rápido? Não, o que acontece? Esses orçamentos eles são fechados, eles não podem ser aumentados. Eles são estruturalmente definidos pela estrutura financeira do Ministério. O que a gente faz normalmente, legítimo, é
Você faz com o governador isso, a obra fazer, apresentar pleitos do povo, porque, para você ter uma ideia, esse canal ele tem extensão porque algumas obras especiais, como por exemplo, você tem que fazer um túnel. Um túnel, quando você começa, você não pode acabar. Aí você chega perto do túnel e pergunta, o túnel eu vou gastar, em vez de 10 milhões, eu vou gastar 30 milhões por mês, em 2 meses. Eu não posso parar, mas não posso também financiar a obra que eu gasto 50 e você paga 10 por mês. Aí o Ministério só deixa o túnel para lá, entra numa composição, faça até aqui eu tenho dinheiro para isso. Nós já ficamos lá com mais de 100 milhões sem receber por falta de capacidade financeira do Ministério. Depois sentamos, pedimos que tivesse uma adequação e depois, paulatinamente, fazendo a adequação à necessidade de produção e a necessidade e a possibilidade de financeira de pagar. De forma objetiva e direta. Então, o senhor nunca tratou com nenhum agente político para agilizar a tramitação de nenhuma possibilidade do Ministério dessa obra? Nenhuma possibilidade de ter tratado quem quer que seja para aumentar ou ampliar. Eu ia demonstrar que era pouco. Demonstrava por todas as formas que aquilo é insuficiente, mas o Ministério tinha um rigidez, só tem na norma. E a gente se adequava a isso aí. E assim está andando. O senhor sei que eu perguntei, mas se o senhor fez esforço de memória, para lembrar nomes de funcionários do Ministério, por que o senhor tratou a respeito dessa obra? Posso ver. Recentemente, o senhor lembra? Não, agora eu tenho. Depois que começou esse processo, eu evitei ter relação com qualquer gente, não é questão óbvia. Né? Nesse momento, o senhor se recorda de algum funcionário? Não, eu tenho. Eu estive lá sempre com Oswaldo Garcia. Oswaldo Garcia, né? Se não me engano, você foi secretário de Infraestrutura. Isso aí. Você já estava com ele? Ia muito lá com o João Pacífico e como diretor da obra. O senhor tem conhecimento se a Odebrecht chegou a pagar, fazer alguma doação oficial ou não, em razão dessa obra, tendo essa obra como contrapartida? Eu não sei. Eu não trato, eu não tenho muito por que tratar. Minha função é estritamente essa que eu relatei aos senhores. Eu ia lá, conversar, fazer uma demonstração, fazer um pleito de que aquilo é absolutamente legítimo e natural. E os indícios eles davam lá. Nunca tratei com ele, qualquer que seja a pessoa, para pedir para aumentar, pedir facilidades para poder ter benefício. Então, o senhor mencionou aqui que parte das contribuições, por assim dizer, que se faziam a pedidos e doações de campanha, etc., saíam de obras específicas. Você procurava o registro do contrato. Eu não disse que saía de obra, eu saía porque a obra estaria vinculando um fato a outro, não é isso. Eu falava com o diretor do contrato, ou o superintendente, a forma de fazer, ele definia. Eu não posso afirmar se era vinculado à obra ou se ele tratava isso no conjunto global. Na época da ajuda de campanha, de obras, no conjunto de obra, eu posso dizer, sem qualquer dúvida, que todos os ES sentavam e consolidavam isso, levavam à chancela do presidente, que dizia, faço dessa forma, faço daquela forma. Depois de ser apontado na presidência, para essa visão aqui. Não, aí, depois definido, cada DS, cada IC, só tem, na forma direta, não tinha problema que você faz de tomar o partido, tomar os elementos de transferência e faz aquela transferência bancária. A forma direta podia fazer o diretor de contrato, o DS, ou às vezes me pediu para fazer. Eu fazia, entregava assim, isso era a minha, resumindo, fazendo a minha participação nessa doação. Até um ponto que ele chama aí, seja da obra em si, o conjunto de obras, é exatamente qual era a fonte específica desses recursos. Era um sobrepreço que havia no contrato, no contrato, saía de lucro,
sair admitidos? Como é que sairia? Que eu não tenho nenhuma relação com o contrato. O contrato é gerido com o diretor de contrato que se reporta com o DS, do subindependente. A gestão do contrato, a gestão dos atos, isso é problema dele. Ele não tem nenhuma participação, não tem nenhuma. Mas o senhor ficou sabendo como isso ocorreu? Não. Então, de da meia fonte, da fonte de custeio, se a questão do preço sempre nos contratos, se retirava do lucro. Não, porque eu não tenho. Eu participava da. Não, mas você poderia saber que ele eventualmente teve curiosidade e perguntou, porque alguém me apontou, que em reuniões mencionaram isso. O senhor ficou sabendo que Não. O senhor, qual é a relação do senhor com o Departamento de Operações Estruturais? É me fazer essas informações. Mas o senhor, além dessa ponta, o senhor tem mais alguma função? Eu só tinha informação de essa que o relator dos senhores. Ele me dava uma senha, eu transmitia a gente e ele me dava os deles. Como era feito, como era processado, não. Outro ponto aqui para fechar um pouco o cenário é como é que se dava a relação da Odebrecht com outras empresas, empreiteiras, que isso frente a licitações do governo estatais, do próprio governo em si, ou seja, havia ajustes, composições para direcionamento, separação de licitações, de contratos, não havia, como é que funcionava? Eu não poderia lhe afirmar. Para afirmar, eu teria que ter o conhecimento, eu teria que participar. Só é que a minha atividade aqui não me permite, eu não tenho por que eu participar, porque a delegação é plena dele. Por exemplo, para ter uma licitação de uma concessão, a estrutura que vai tratar a concessão é dele. Ele que trata do aspecto jurídico, do aspecto financeiro, do aspecto técnico, do aspecto orçamentário. Toda a relação que desenvolve para o atingimento do objetivo que é uma concessão ou uma obra, cada indivíduo, cada pessoa que vai fazer a estruturação da obra tem delegação plena, ele pode contratar advogados, todas as estruturas para poder fazer isso. Né? Eu não posso afirmar, jamais seria que houve acordo, O senhor teve ciência de que essa parte ocorreu? O senhor não teve ciência? não tive ciência. O senhor disse que conhecia, tinha contato com o pessoal de apoio institucional também de outras conjuntas empreiteiras. Você citou o Camargo Correia, da Futireste, da Novão, OAS. Vocês, de alguma forma, em algum episódio, atuavam, como se chamava, em conjunto nesse trabalho de apoio institucional? Vocês tinham reuniões, vocês traçavam estratégias? Cada empresa fazia a sua estratégia, buscava os seus interesses. Se tivesse algum interesse comum, por exemplo, uma obra que tem um consórcio, eventualmente você ia falar com uma pessoa comunamente, mas era um interesse do consórcio. Era representando o consórcio. O senhor podia citar episódios que isso ocorreu? Posso ser um episódio que a gente ia buscar apoio para encontrar uma BR Matriz, que tem mais de 25 anos, que tentou se desfazendo porque não teve dinheiro. A gente ia tentar buscar o apoio junto ao orçamento. Iam três empresas. E não deu nada. Quando você tinha uma obra comum, o caso específico na BR 107, a obra ficou 20 anos em mão. Então, nós existimos, o consórcio existiu, chegamos a fazer. Na verdade, fizemos um consórcio. Desistiu porque não tinha capacidade financeira e recentemente, um ano atrás, abriram um processo de concessão e nós viramos os 800 quilômetros da BR-63. Então, num caso desse, você iria com os interessados do consórcio. Né? O senhor lembra de outros casos em que houve um tipo de atuação conjunta de vocês aqui? Não, normalmente era de consórcio e os interesses eram muito específicos, cada empresa trata.
Não, isso eu entendi, mas assim, o senhor lembra de algum outro episódio? Não, mas consórcio tem aí. Você vê, não tem. Eu assinei um contrato no BR-63, nós, umas 3 empresas. Eu nunca depois tratei esse assunto, porque foi no âmbito do governo do Estado. As 3 empresas, as 4 empresas tocaram lá. Eu só fiz assinar um contrato. São coisas distintas. Uma, nós fomos atrás de dinheiro, outra eu assinei e não tive mais nenhuma participação. Quanto a interesse específico, você pode ir com um ou dois, mas sempre voltado. Esses 2 passos não tem característica. Um, eu fui atrás, falar com os relatores, nunca nós conseguimos, sabendo que naquela época a obra era muito grande, e nós fizemos uma proposta que era do PPP, que não andou. Desistimos e a associação, estou falando uma ideia desses projetos. Esses são projetos que levaram 20 anos. Entre esses fatos ocorrem inúmeras situações que você termina não gerando benefício ao país. Agora, somente agora, e é desta obra que eu vou entreter para tratar da regulação. Se você tem o ambiental, mas a NTT é quem regula essas concessões. Só para concluir, após essa questão da superação da atuação perante o orçamento, em que a empresa que o senhor mencionou passou a atuar primordialmente em relação a obras que não dependem do orçamento, como o financiamento do BNDES e outras instituições, essa prática de pagamento de atendimento a pedido de ações continuou funcionando da mesma forma? Continuou, porque continua o sistema eleitoral, continua da mesma forma. Quer dizer, as relações permanecem. Então, o deputado A, o parlamentar A, permanece ao longo do tempo. E tem relação ao longo do tempo de receber doações. Ele continua recebendo as doações. Agora. E até quando isso perdurou? Até agora, na eleição de 14, eu recebi pedido. Porque eu sempre tenho uma. Pedir pede. Então, às vezes você não atende, às vezes você atende. Não pode atender todo mundo fazendo eventualmente, quando não era atendido, havia uma procura, uma cobrança, mas. Não, no meu caso não. Já ocorreram algumas vezes que são pessoas que eu tinha até relação pessoal. Vai ser possível. Não vai ser possível. Vai ser possível. Não é possível. É possível. Mas veja só, o senhor disse que o senhor levava aos encarregados da empresa pedidos de doação. Mas eventuais demandas e pedidos da empresa da parlamentares, também era comum que o senhor fizesse essa prova também, no Caminho Inverso? Não, o Caminho Inverso não. O que acontece? Todas as ações das partes do Estado ou dos contratos, é sempre na cidade do contrato. É o contrato que demanda. Está falando do Poder Legislativo, você falando especificamente com relação ao orçamento, né? Não, o Poder Legislativo. Por exemplo, uma medida provisória. Você tem uma solicitação de uma medida provisória ou uma sugestão de medida provisória. Eu procuro o RI, responsável institucional desta empresa, da gente. A gente leva para uma representação funcional e constrói-se junto isso aí. Mas a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, se houvesse uma demanda de um local, do INDES ou do INDC, uma sugestão, por assim dizer, não é uma medida provisória, isso passaria pelo senhor também? O senhor contatar o relator, o senhor diz, olha, há essa demanda aqui na empresa. Então, o senhor faz essa parte também? Vinha da institucional e a gente fazia uma apresentação da instituição, a instituição ia até o relator. Veja, mas o senhor não representava a instituição aqui? Em alguns representavam, né? Eu representava. Minha pergunta é, o senhor Não. eventualmente Não. apresentou a empresa nesse tipo de Não, contato? eu não. E quem é que representava? Quem representava? Cláudio Melo levava a. Eu não. Você passava
Cláudio Melo é responsável por essa ponte inversa, por assim dizer, levar a demanda da empresa para parlamentar. Via o LE ou via uma das empresas. Não, Ele perfeito. estabeleceu a demanda. Medida provisória, uma emenda, Ou seja, uma medida provisória do projeto de lei que ia ter em andamento, alteração legislativa, isso partia do Cláudio Melo. Não, partia sempre parte da empresa. Mas quem é o mensageiro, Cláudio Melo? Quem é que fazia o contato com o parlamentar? Era Cláudio Melo? Era Cláudio Melo. Alguns ministros era Cláudio Melo. Apenas Cláudio Melo? Tinha mais alguém? Apenas Cláudio Melo. O senhor nunca fez esse tipo de contato? Não. Essa decisão ele tomava sozinho, você Não. Marcelo. Ela só tinha linha de estrutura da empresa. Aí acima dele. Tinha a coordenação de Marcelo. O senhor soube se alguma dessas demandas da empresa para o Executivo Legislativo de normas, etc., houve pedido de contraprestação? O parlamentar está porque eu apoio, mas em contrapartida eu vou querer. Não, a mim, não. Se eu souber, ninguém nunca me pediu dessa forma. Tem isso, eu tenho aqui. Num relato, em todos os relatos, isso é um desdobramento dessa situação. Que, posteriormente, à época da campanha, esse parlamentar pediu uma época de campanha. A empresa fazia, o Cláudio pediu para poder passar alguma coisa. É possível que tenha em algum momento aí, não, pedido ao Cláudio, feito alguma forma dessa mais cívica, entendeu? Outro ponto, sabe se houve pagamentos no exterior? Não sei. Eu sei o que foi divulgado aí, é o que eu sei que está divulgado. Eu não tenho certeza, então não posso afirmar se teve pagamento no exterior. Se eu sabe algum ajuste, o pedido, etc., quando alguma obra ou serviço no exterior? Não. A estrutura funciona também no exterior, uma estrutura independente, em cada país. Existe uma estrutura aqui de apoio institucional que apoia o uso de financiamento para sustentar os contratos, mas não tem nenhuma relação com o trabalho efetivo. Assim. Há uma independência tratada com a área internacional. Eu queria que o senhor detalhasse a sua relação com o trabalho, a dinâmica com o Cláudio Melo. Bem, eu sou estritamente ligado à Cláudio Melo. Ele tem delegação plena para atuar junto com os LS e Marcelo na tomada dessas decisões. Eu sou o apoio direto dele. Então, eu faço essa minha agenda, de certa forma, enquanto dependente com relação a agências de reguladores, para suporte a isso. Não está ali na lei do orçamento, mas eu acompanho o orçamento aqui do canal. Já o submarino, que também é orçamento, mas que inclui uma outra pessoa, é o Rubro Fernal. Então, isso, o Rubro não é ligado a ele, é ligado a uma outra pessoa que é o Benedito Bruno. Então, a minha ligação direta com o Cláudio é apoiar o Cláudio. Eu não tenho apoiar nesse sentido de ir atrás de como as coisas não conversam, não se tem dinheiro, se não tem dinheiro, tem uma visão mais global, mais técnica de como é que funcionam as coisas. Não tem poder, não interajo com ele, no caso desse, por exemplo, de uma definição. Claro que eu tenho conhecimento das coisas, Então, a agenda de Cláudio, o senhor não tem nenhum tipo de gestão ou de conhecimento da agenda dele? Não, conhecimento da agenda dele tem, então eu faço participação com ele na agenda. Conhecimento tem. Claro. Veja só, o senhor, além dos relatos que o senhor fez, o senhor detalhou, o senhor citou, na verdade, interações com alguns agentes políticos, que posteriormente o senhor não relacionou com nenhum ilícito. Eu vou lhe perguntar
detalhasse o nível de relação que o senhor tem com alguns agentes, tudo bem? César Borges. César Borges. Colega de turma. Nunca pedi nada. Pedi. Quando eu fui no início dos portos, fui várias vezes pedi algum apoio a eles no sentido de nós tínhamos negócio com o porto. Por exemplo, a empresa comprou um porto de saúde do Suape e queria fazer uma ampliação da atividade do porto. Para isso, você tem exigência na NTT, na agência reguladora, você tem que pedir a alteração de uma operação de carga. Bom, a CEP faz um ataque, aprova e volta para a CEP. A CEP tem então fazer uma manifestação e publicar a manifestação. Isso levou um ano para ficar apoiando para mim, apoiador. Quando ele foi secretário, ele falou, certo, você tem que me ajudar. E aí, vamos sair. Vocês são amigos, então? São amigos, vamos apoiar tudo. Certo. E assim, esses pedidos frequentes que o senhor disse que fez quando eu fui no lixo, eles eram associados a algum tipo de vantagem ou pagamento para a sociedade? Nunca me pedi nada. Ocorreram outros casos também, posso lembrar, porque não sei se isso fosse a relação com ele ou com qualquer outro, como ele é um negócio, era uma tramitação tão absurdamente burocrática e inacreditavelmente, inaceitável que se demorasse um ano para você conceder uma autorização, é qualquer coisa fora de qualquer proposta. Então, um ano para você autorizar fazer um investimento, fazer uma. Então, isso pedir a pereza, não tem jeito. A outra coisa também é ligada a uma troca. Os portos você tem às vezes uma troca de poligonal. Você encontra um porto, você tem que pedir uma definição da poligonal e segue critérios técnicos para que você possa encostar o navio, fazer uma navio, tudo isso tem uma regra também. Um ano, você faz uma coisa dessa. Aí você tem que sistematicamente bater na porta. Rapaz, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. E olha que ele baiano. No caso do Porto foi muito tempo para se fazer isso aí. Mas nunca tive nenhuma relação imprópria, assim, para pedir. Ou ele nunca me pediu absolutamente nada de campanha. A empresa já voltou a isso? É possível, sim. Pela relação, foi liberador, é possível ter relação. Mas essas doações não estão associadas a esse valor? Não. Isso foi recentemente, foi liberador já há mais tempo. É possível, sim, que a empresa tenha feito doação de campanha, liberador, não sei o que. É possível, mas mesmo assim não. Cada um tem um Não, nem todos têm, todos têm, todos. Jonival Lucas. Jonival Lucas, esse está morto. Ele era baiano também. Já faleceu? Faleceu. Tinha relação com ele, e o filho dele, Jonival Lucas Júnior, se elegeu para o Júnior, e parece que foi mandado só ele, mas minha relação era com o pai. Mas houve alguma relação imprópria, como o senhor disse, com o senhor Jonival Lucas? Não, ele foi relator de algumas matérias também, pela mesma forma, a companhia fez a campanha em que valor, não sei, transferido para a companhia. Certo, mas foi em razão da atuação dele na relatoria? Não, ele foi, além de mandatado, ele foi presidente do IBERTA. Então, já tinha uma relação com a empresa do IBERTA. Então, ele foi muito tempo presidente do IBERTA, o diretor-geral do IBERTA, era o Benite estadual, por exemplo. Seu Imenê Ferreira, também falecido, né? Houve algum pagamento de vantagem devida para o seu Imenê, alguma gestão que o senhor tenha feito diretamente com ele, com o interesse da empresa? Tive também fui relator nesse período de orçamento, ele foi relator.
relator. Nem da época? É que eu tentei lembrar e fui atrás. Eu não coloquei ele no relato porque tinha morrido. Aí eu fui atrás dos relatores que eu tratei dessa forma e descobri as chaves. E foi exatamente isso. Quer dizer, os relatores que tinham interesse basicamente no Nordeste, eu coloquei. Mas, tipo, o Sérgio Vera, falecido. Fernando Diniz, falecido. João Rodos, falecido. Ele falecido. Esses tinham relação direta nos estados, os estados ajudavam eles sistematicamente. E eu fazia um acompanhamento com eles. Quer dizer, mas eles tinham certo absoluto que na época de campanha saíam sendo ajudados. O senhor José Rocha. José Rocha, médico, também. Isso foi um exemplo em 2014, ele me solicitou a de campanha. Eu neguei, eu levei para a empresa não vai fazer doação de Mas ele é amigo do senhor? Não, ele tinha uma relação com a empresa, e tinha, o fato de ser baiano, isso tem esse viés, entendeu? Mas ele tinha relação com a empresa. Porque a empresa sempre ajudou ele. Este ano de 2014, ele me solicitou. Até então, antes ele não tinha me solicitado. Eu tinha solicitado a outras pessoas. Me solicitou em 2014, eu levei a empresa negou, eu copiei ele.